Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, no Centro Histórico da cidade de São Paulo. Continuo aqui no Centro Histórico da cidade. O programa Mercado Futuro, toda a programação do canal do Boi, você pode assistir, como sempre viu pela Parabólica, agora você pode ver pela internet, simultaneamente ao canal de TV, que também é veiculado na Claro TV e NET TV. E o programa Mercado Futuro está agora nas redes sociais. Você pode entrar lá em Programa Mercado Futuro, com os Ws, né? programamercadofuturo.com.br, e você vai encontrar na tela, no lado esquerdo, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Em todas essas redes tem notícias do programa. Fotos, notícias, textos, entrevistas, enfim. Essa entrevista que você vai ver agora, é só clicar no YouTube daqui a alguns dias que ela estará lá. Para você ver, rever, analisar, enfim. Participe dessas informações. Bem, eu sempre tenho um exemplo muito engraçado, que eu acho interessante, que é o seguinte, sobre o estado de São Paulo, onde eu nasci. São Paulo até, sei lá, 20, 30 anos, eu não tenho ideia de quanto tempo, não tinha uma seringueira no território do estado de São Paulo. Aí a pesquisa, os empreendedores, enfim, começaram a plantar seringueira, a famosa Hevea brasiliensis, e São Paulo hoje é o maior produtor de látex natural, né? Látex de árvore, porque tem borracha não natural, né? E hoje o assunto do programa é um assunto que também me lembra um pouco isso. São Paulo é um grande produtor de uva. Não era, mas é. Aqui perto da cidade de São Paulo, próximo acho que 40 quilômetros, tem uma região tradicional que é São Roque, mas isso aí me entrevistaram depois, vai me corrigir, mas é famoso. São Paulo, durante muitos anos, foi o grande produtor de um vinho. Não era um vinho assim, premium, né, vamos dizer assim, que era o sangue de boi. Quem da minha geração não, não bebeu sangue de boi? Acho que ninguém escapou. Bom, mas eu estou brincando um pouco para a gente relaxar aqui. Minha entrevistada é pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, IEA, órgão da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ela tem por formação, como formação a geografia, ela é geógrafa, então a questão territorial ela conhece bem, e ela está trabalhando, está pesquisando na área de vitivinicultura, que é o nome que os técnicos dão. Primeira vez que vem ao programa, então ela pode ficar tranquila que eu me comporto muito bem. Depois que eu pego intimidade, aí eu falo muita bobagem. Doutora Adriana, muito boa tarde. Adriana Renata Verde, é isso? Isso. Então, São Paulo tem uma posição interessante na área de vitivinicultura hoje, não? Sim. Em primeiro lugar, muito obrigada Vamos pelo ver. convite, né? É um prazer estar aqui participando desse programa bastante importante aí para o campo do Obrigado a Brasil. você. E sim, o estado de São Paulo está se despontando aí. Bom, São Paulo foi o berço da vitivinicultura brasileira, Ah, né? é? Isso eu Sim, não sabia. isso, uva e vinho. Jundiaí já chegou a registrar no século XVII produção de vinho no município, e todas as principais variedades hoje que são cultivadas no Brasil, o berço foi São Paulo. Elas foram primeiro, né, em primeiro lugar, elas foram implantadas aqui, né, e daqui partiram para outras regiões do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Porque São Paulo também tem muita colonização europeia, mas daqui para o sul, os europeus, há quantos séculos que eles tomam vinho, né? E plantam uva e tomam vinho. E se adaptou bem para o sul do Brasil, talvez até pelo clima, né? Sim,
Inclusive, a expansão da vitivinicultura, a grande expansão veio justamente com o café, né? Os imigrantes que foram trabalhar nas lavouras cafeeiras da região de Jundiaí começaram a plantar os seus vinhedos nos quintais, né? A atividade principal era a cafeicultura. Com o declínio do café, em 29, né? A crise, exatamente aí foi o fim da grande propriedade, o surgimento do sitiante, e junto com o sitiante a fruticultura na região de Jundiaí. Então foi bem interessante essa passagem do café para a fruticultura e do fim da grande propriedade na região e a emergência dos sítios da pequena propriedade com frutas. Eu tenho visto, falando de vinho, se a senhora puder não chacoalhar muito a cadeira, o telespectador lá vai ficar meio assim, meio achando que nós estamos no barco. É comum, é normal. Falando para a área de vinhos, por exemplo, quando você lê sobre vinho, como eu leio, você vê que, por exemplo, as uvas francesas foram para os Estados Unidos, teve uma praga na França, isso é histórico, né? Aí eles trouxeram aquelas Pinot Noir, aquelas uvas todas, Bordeaux, etc. Pegaram nos Estados Unidos e levaram para cá. Se você vai para a Nova Zelândia, que também virou uma área de... o vinho moderno, né, nas Novas, também são uvas originais da França, né, que originalmente lá, na Europa. No Brasil também se planta essas uvas, porque agora me dei conta que estão recuperando. Na Argentina, por exemplo, tem uma uva que me fugiu o nome, mas é uma uva que era selvagem, não era, e voltou à moda. E o vinho que ela produz é um vinho bom e caro. Isso está acontecendo em outras regiões. Que uva que nós temos aqui no Brasil, em São Paulo? Bom, o Brasil teve um crescimento aí da expansão da vitivinicultura e a viticultura, que nós temos o grande foco é a mesa, né? Foi graças a Isabel, né? São uvas, não são vites viníferas, né? Mas que deram essa capacidade aí de crescimento da viticultura paulista, né? Aí para a mesa. E a Niagara, né? Que é a mutação somática Niagara rosada, essa que que é a mais produzida na região de Campinas, né? Mais de 90% da produção é a roxinha, a uva de chupar, a uva de Natal, né? E essa uva hoje que está conquistando, inclusive, a indicação geográfica de Jundiaí. Nós estamos, então, trabalhando junto com o Instituto Federal, junto com a Prefeitura de Jundiaí, exatamente o reconhecimento da indicação geográfica da uva Niagara. E o senhor falou muito bem, né, dessa recuperação de variedades que nós estamos, variedades autóctonas. Na verdade, esse é todo um processo de valorização que vem com o turismo, principalmente, de valorização dos recursos específicos locais e regionais. Então, hoje, a partir da divulgação e da expansão das uvas europeias, principalmente das francesas, né, da Cabernet, né, da própria Syrah, da Merlot, e hoje existe uma tendência muito forte da recuperação do que é particular, do que é específico, das uvas emblemáticas de determinadas regiões e locais do mundo. E esse realmente é um fenômeno internacional na área da vitivinicultura, da valorização de variedades específicas de determinadas regiões. E isso se dá muito e principalmente em função do desenvolvimento do enoturismo. Né? Nós já voltamos, vamos chamar um intervalo. Eu converso com a pesquisadora científica do IEA, Instituto de Economia Agrícola, Adriana Renata Verdi. Verdi como o Giuseppe Verdi, o compositor italiano de óperas. Ele fazia muita ópera. Sim, música clássica. Nós voltamos já. Você assiste o programa Mercado Futuro, eu convido você a ir lá no site www.programamercadofuturo.com.br, que se você clicar lá no YouTube, daqui uns dias você vai ver
essa entrevista vai saber um monte de coisa sobre vinho, sobre São Paulo, sobre a produção de vinho em São Paulo. Teve uma notícia que eu não sei se isso tem importância para o estado de São Paulo. Por exemplo, eu tive uma vez aqui com um empresário, um executivo de uma rede de grandes supermercados, que é, posso falar o nome, não tem rabo preso com ninguém, Carrefour, estava plantando uva lá no Vale do São Francisco. Estavam plantando uma uva sem semente, acho que é aquela verdinha. Centennial? Hã? Centennial, tem uma delas que tem esse. E era para abastecer o mercado interno e tal, só que os franceses gostaram tanto que ia tudo para a França, direto do Vale do São Francisco para lá. Aqui em São Paulo, a uva que a gente come agora, final do ano, é a Niágara, que se chama. Niágara que é rosada. Mas temos finas para mesa também, importantes. Por Eu exemplo, gosto a muito Itália, da verde. Benitaca, a Essa Itália. É o Vitália. A Itália. A Itália, Benitaca, Brasil, são variedades de uvas finas para mesa. E isso se produz em São Paulo? Sim, inclusive na região de São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul. Essa região é uma forte produtora dessas uvas na região de Itapetininga, né? Itapetininga, Sorocaba também, temos alguns municípios da região que produzem uva fina para mesa. Essas variedades, né, Benitaca, Brasil, uva Itália, região de Jales também, e a região de... Essas regiões são quentes, né? Tem... Uva gosta de calor, né? De deserto, né? Restrição hídrica, na verdade, né? Mas alguns países hoje, onde a restrição hídrica são intensas, né? Principalmente na região do Chile, existe irrigação também. Em algumas áreas, eles tentam amenizar essa questão com irrigação. Mas, no geral, o clima seco, né? É importante para a vitivinicultura. É tanto que em São Paulo a gente está agora com a dupla poda, né? Na região da Serra da Mantiqueira, que é exatamente para a colheita, tirar a colheita da época de chuvas. Né? Isso é fundamental. É uma prática agronômica. Né? Exatamente. Eu não conheço muitas, mas eu conheço algumas regiões de produção de vinho. Né? Tá bom, Rio Grande do Sul eu conheço, naturalmente. Estou louco para conhecer Espírito Santo do Pinhal, porque diz que agora produz um vinho de altíssima qualidade, premiado. Né? Mas, por exemplo, Napa Valley, na África do Sul, que é onde eu tive, é deserto. Na França, ali na região do Chablis, eu tive. É terra, aquela terra branca, quase areia. Né? Pedra, né? Pedra, é um deserto. Isso tem a ver quando vocês que entendem de vinho falam de terroir, essas coisas? O terroir, na verdade, ele é uma composição de vários elementos, né? Não somente solo, clima, né? Relevo, principalmente, paisagem, né? Exatamente. Então, é uma combinação de vários elementos, né? Uma interação entre esses elementos que dá especificidade regional local. E que hoje é uma grande ferramenta de desenvolvimento territorial. Hoje vocês, né, podem observar um crescimento aí das estratégias de desenvolvimento territorial a partir da indicação geográfica, de reconhecer essas especificidades de produtos, principalmente no agro, né? E o vinho é o principal, né, no mundo e no Brasil, segmento do agro que tem que mais pratica essas estratégias de desenvolvimento, de reconhecimento da produção local, regional. Quando você fala em vinho frisante, por exemplo, vinho, que uva que usa? É uma uva branca, né? Sim, geralmente são uvas brancas, né? E o Brasil, por exemplo, hoje o Brasil tem um dos fortes, né, da vitivinicultura brasileira, principalmente no sul do país, o destaque para espumantes, e agora os frisantes também estão sendo desenvolvidos, né? Mas realmente hoje, pelo clima mais quente, é uma aposta importante. Eu tenho um amigo que fez toda essa região, ele é estudioso de vinho. Até é filho do seu Reti, Francesco Reti.
está escrevendo um livro sobre a história do pai, Uhum. enfim. E ele me falou um negócio que eu queria comentar com você, porque não estou dizendo que ele é mentiroso, mas vai que ele é pescador, exagera um pouco. Tem algum lugar aqui no sul do Brasil, ali que tem vitivinicultura, que tem parreiras de seculares, é isso mesmo? Tem isso, é comum? Não é tão comum, né? Mas temos no sul os primeiros imigrantes, né? E que resolveram produzir, mas não é tão comum, não é tão comum, E não. elas continuam produzindo? Elas continuam, algumas continuam produzindo, sim. Que Continuam interessante. com produção. Existe alguma uva brasileira? Brasileira autóctone, nós não ela na verdade é exótica, né? É uma planta que veio principalmente dos Estados Unidos, né? As primeiras, vamos dizer, e atualmente dos europeus, né? Bom, além, doutora. Um detalhe, Ah. nós temos algumas variedades japonesas na região de São Miguel Arcanjo, porque eles têm uma colônia forte, chama Colônia do Pinhal, e uma interação, um intercâmbio forte com o Japão. Inclusive, nessa região do estado de São Paulo, nós temos duas variedades de uvas japonesas que são bastante cultivadas. E né? são de mesa também? São de mesa. São de mesa. Olha que interessante. Isso é muito interessante no estado de São Paulo, a influência da imigração, né, na produção de uva e vinho. Nós temos na região de Jundiaí uma forte colonização italiana, né, com todas as festas, a interação com a religião, muito forte com a igreja. As festas do vinho em determinados bairros de Jundiaí acontecem na igreja, né? Bom, se o padre bebe vinho, por que não pode beber? Exatamente. Na região de São Roque, uma forte influência portuguesa, né? E na região de São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, essa São Miguel parte... Arcanjo fica em que... Bom, geografia com você mesmo. Depois de São Roque, naquele caminho já indo para um pouco mais distante, na região de Itapetininga. Sorocaba, Itapetininga e Castelo Branco. Essa é uma área dominada pela colonização japonesa. Então, nós temos, e cada cultura tem seu tratamento com a uva, né? Isso é bastante interessante, traz uma riqueza enorme para a cultura do campo paulista. Nós vamos ao segundo intervalo, viu como passa rápido? A conversa está ótima, estou adorando. Só para te provocar um pouquinho, quando eu estudava no ensino médio, tinha um negócio chamado Segunda Época. Eu me lembro de ter ficado várias vezes de segunda época em geografia. Eu era péssimo. Não sabia nada de geografia. Até hoje eu me lembro que uma vez me vi obrigado a estudar tanto que eu aprendi o que era ilha, arquipélago, istmo e algumas outras coisas que eu não me lembro mais. Mas eu só melhorei em geografia quando eu descobri que o meu professor de geografia, ele era apaixonado, louco por futebol de botão, sabe o que é isso? Sim, né? Acho sim. que hoje ninguém mais usa isso. Ele era apaixonado e eu também. Aí eu comecei a frequentar a casa dele para jogar botão. Comecei a gostar de geografia nessa época. Você vê que às vezes ensino não tem nada a ver com... Exatamente. Bom, gente, eu converso com a pesquisadora Adriana Renata Verdi, eu falo muita bobagem, eu já relaxei. Vocês começam a falar de vinho e tal. Ela é do Instituto de Economia Agrícola, a gente volta rapidinho, até já. Você assiste o programa Mercado Futuro, conversa do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, o assunto é vitivinicultura, uva, vinho, etc., e seus afluentes, digamos assim, seus outros produtos. Converso com a pesquisadora do IEA, a doutora Adriana Renata Verdi, está explicando como é que... É curioso, eu não sabia esse negócio de uva, quer dizer, produção de uva ligada à cultura, à religião. Isso é só em São Paulo ou é em... Não, no Sul também. No Rio Grande do Sul nós temos uma presença também da igreja bastante forte na produção vitivinícola. Inclusive em Jundiaí, alguns bairros, existem algumas teses que
que trabalharam com essa temática e mostram que até a disposição das casas, a disposição, a localização da produção da uva tem uma ligação com a localização da igreja. E isso é muito interessante. Do ponto de vista agronômico, as propriedades produtoras de uva em São Paulo são pequenas ou médias? São pequenas propriedades. Só para a gente ter uma ideia, 1 hectare de uva, digamos, Niágara, para dar um exemplo, produz quanto? 5.000, mais ou menos. Hoje nós temos 5.000 pés, mais ou menos, de uva. Depende muito da variedade e do sistema de condução, né? Nós temos uma variedade fina, por exemplo, o sistema de condução é latado. E geralmente, aí nós temos uma produção maior também pela quantidade de uvas por pés, né? Na uva já rústica, por exemplo, a Niagara rosada, nós já temos um outro sistema de condução, que é a espaldeira, né? Que são aquelas 2 linhas. E hoje, tipo bambu, né? hoje as pesquisas científicas já estão alterando um pouco isso. E a gente chega numa questão bastante delicada, porque a indicação geográfica ela tenta respeitar a tradição da produção. E a produção tradicional da Niagara é em espaldeira. São aquelas 2 linhas, geralmente... Não, aquelas cerca, praticamente, né? Ah, tá, que ela vai na cerca. Isso, as ruas. E enquanto que hoje as pesquisas e muitos produtores já adotaram a produção em Y. Né? Y é aquele... Isso, que vai e depois tem a bifurcação. É uma cerca, mas diferente. Isso. E pela quantidade de exposição ao sol, né, maior radiação e também a facilidade na colheita, uso menor de alguns insumos. Isso tem trazido uma série de benefícios aos produtores. Nós estamos assistindo uma alteração do sistema de condução da própria uva Niagara, né? Então, depende muito desse sistema de condução, da variedade que é tratada, né? E cada uma tem o seu custo de produção, né? E tem a sua produtividade. Hoje, o que acontece na produção para vinho é uma busca de qualidade, né? Então, é você reduzir a produtividade, né? Ter um desbaste, na verdade, e para fortalecer aí a qualidade do que é produzido, né? Produzir menos com uma qualidade maior. Aí, para produzir vinho. Para produzir vinho. Hoje, os maiores produtores aí da Serra da Mantiqueira, e mesmo os produtores de regiões tradicionais do estado de São Paulo, como Louveira, por exemplo, né, Jundiaí, já existe já está mudando essa cultura em relação à produtividade também da uva, buscando qualidade maior. 2 coisas. Primeiro, que eu não sabia, mas eu achei que São Paulo não investisse em pesquisa em vitivinicultura. E investe, né? Sim. Em segundo lugar, no começo do programa eu citei a única planta que é brasileira, que eu conheço que é brasileira, que é a Hevea brasiliensis, né? Cana não é daqui, milho não é daqui, soja não é daqui, nem uva, né? Não tem nada extraordinário. A partir do momento que você cultiva a uva, quando é que ela produz? Então, geralmente digamos que é a Niagara aí. Geralmente a partir do 3º ano, né? E produção comercial é 4 anos de um investimento aí para você. Então. É um investimento. Mas depois também é perene, já né? Isso, é um produto perene do agro, né? E hoje a gente observa que o senhor falou em relação à questão da pesquisa científica, né? O IAC, principalmente, é o nosso instituto ligado à Secretaria da Agricultura. IAC. Isso, nós temos, então, um centro de frutas localizado em Jundiaí e que trabalha com a questão da uva, principalmente sistema de condução, desenvolvimento genético, né? Nós temos uma coleção interessante que muitas variedades nem foram testadas ainda. Isso vem da década de 70, final de 80,
Então, formatou-se uma coleção importante de uva e nós precisamos desenvolver muitos experimentos no estado de São Paulo. Existe o Centro de Frutas, então, como eu disse, em Jundiaí, eles estão desenvolvendo, principalmente em regiões quentes, Votuporanga, né? E alguns pesquisadores estão trabalhando em parcerias com produtores também, né? Principalmente nessa questão de vinho. Existem 2 ou 3 produtores que já estão utilizando conhecimentos e uma assessoria técnica de pesquisadores do IAC, do Centro de Fruticultura, principalmente. E a gente observa um ganho importante, né? Principalmente a necessidade hoje que nós temos de desenvolver experimentos no estado e observar o potencial vitivinícola de diversas regiões produtoras, né? Então, para poder, inclusive, indicar, existem muitos produtores que chegam até a gente com o terreno pronto, querendo saber qual variedade que eu começo, né? O que eu planto. Então, e a outra grande questão é a oferta de mudas hoje, no estado e no Brasil. Nós vivenciamos aí os últimos 2 anos de uma restrição de oferta de mudas, e isso, de certa forma, impactou um desenvolvimento, poderia ser maior do que foi, né? O desenvolvimento aí de uvas para a indústria no estado de São Paulo. Mas que bom isso. Então, nós tivemos aí uma pequena oferta frente a uma demanda que só cresce. Não, eu estou impressionado com o Brasil, porque uma vez eu fiz uma degustação na África do Sul, ali perto de que Cidade do Cabo. Stellenbosch? Por ali. Eu achei que eu ia ficar meio alegrinho de provar vinho, mas eu provava vinho e provava azeite. Então eu não fiquei alegrinho, fiquei enjoado de tudo azeite que eu tomei. Nosso tempo está acabando, doutora. Eu quero agradecer muito e dizer que eu tive com uma pesquisadora do IAC, a Pantano, que mexe com oliva. Ah, sim, a Edna Bertoncini? Não, foi com uma pessoa que trabalha com ela. E fiquei impressionado que São Paulo, Brasil, diz ela que produz melhor azeite do que os que a gente compra, português, espanhol, etc. Queijo lá de Pardinho, sim. ganhou o prêmio mundial lá do meu amigo Bento Mineiro. Agora tem um vinho bom. Esse país está mudando muito, eu não sei onde nós vamos parar assim. Mas muito obrigado, prazer conversar. Eu queria combinar com você o seguinte, eu gostaria de, se teu filho for desinibido, você não quer vir um dia aqui falar de música? Com prazer, muito obrigada. Você conta pra ele, é isso aqui, bate-papo. Tá ótimo. Legal, eu acho que é legal falar. Outro dia eu estive aqui com 2 estudantes de veterinária, que eles realizam um evento grande, é o Simpropira, que é em Pirassununga, da USP. E o Sacavete, que é aqui em São Paulo. Eles arrecadam dinheiro para a formatura e ajudam a USP. Não é só a pesquisa que tem problema com dinheiro, a universidade também tem. Mas então vamos combinar um dia para ele vir aí. Vamos sim, com prazer. Então tá, muito obrigado. Eu espero te ver. Eu vou te chamar em breve para a gente conversar mais. Tá bom? Eu que agradeço. Né, até a próxima, então. A gente fala mais. Um prazer. Obrigado, Adriana. Gente, Adriana Renata Verdi, do IEA, falando sobre vitivinicultura. Super interessante, eu não sabia nada disso que está acontecendo em São Paulo. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau.